A crença dos egípcios na continuidade da vida após a morte era uma característica fundamental de sua religião e tinha um grande peso na vida das pessoas. Essa crença era tão forte que durante muito tempo os egípcios evitavam campanhas militares longas por temer que os mortos no estrangeiro não tivessem acesso aos ritos funerários necessários para a continuidade de suas vidas. Eu sou Black e convido você a viajar comigo nessa jornada histórica, que é a mitologia do Egito. Se estiver gostando deste conteúdo, deixe o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Anubis, o deus da morte. A religião dos antigos egípcios era baseada na crença a vários deuses, uma crença que atualmente chamamos de politeísmo. Os antigos egípcios prestavam culto e adoração a deuses, que segundo a tradição vieram das estrelas. Estes seres eram sempre representados por formas antropozoomórficas, que significa metade homem, metade animal. A história antiga dos egípcios conta que vários conhecimentos e habilidades foram ensinados pelos deuses. Possuidores de grande sabedoria ensinaram ao homem como se comportar perante a sociedade, adotando o método de controle e organização e, consequentemente, ajudaram os egípcios a construir uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu. Segundo a história, além do conhecimento das coisas desta vida, os deuses ensinaram ao homem coisas do mundo sobrenatural, como, por exemplo, a grande caminhada que uma alma tem a fazer para que em determinado tempo alcance a imortalidade. A preocupação dos antigos egípcios com a vida após a morte era tanta que manuais eram confeccionados especificamente ao morto, de forma a explicar passo a passo de como se conduzir após o mundo espiritual. Esses manuais eram conhecidos como o Livro dos Mortos e eram colocados próximo ao cadáver para que ele pudesse fazer a longa jornada ao mundo desconhecido, o mundo do além. Estes livros possuem várias orientações sobre a vida após a morte, encantamentos e feitiços, e muitos rituais de magia. Em todos esses livros existe a menção de um ser sobrenatural, que segundo a mitologia egípcia, era o responsável por guiar e conduzir a longa jornada do morto ao submundo. Este ser era considerado uma importante divindade, chamada de Anubis. Anubis é o nome em grego do deus dos mortos, do Antigo Egito. Além dos mortos, também era conhecido como o deus dos moribundos, e também o deus da mumificação, sendo representado como protetor das pirâmides, era sempre associado com a vida após a morte. Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Impu, mas também era grafado como Anupo, Ampu e Iempu. Uma das menções mais antigas deste antigo deus era descrito nos textos das pirâmides do antigo Império Egípcio, onde é frequentemente associado ao enterro do faraó. Anubis sempre foi representado como um ser, possuindo o corpo humano e a cabeça de chacal. No entanto, alguns cientistas dizem que a cabeça de Anubis, apesar da semelhança com um chacal, difere em vários aspectos, levando-os a crer que Anubis é a representação de algum animal que não conhecemos. A cor preta que representa Anubis tem relação direta com o significado funerário, uma vez que as resinas e o betume davam este aspecto às múmias tratadas com essas substâncias. Essa cor representa a putrefação dos corpos e ao mesmo tempo simboliza a ressurreição, mas também associado à fertilidade. O culto a Anubis teria começado entre os anos 3100 e 2686 a.C., na época da primeira dinastia egípcia. Em sua mão direita ele segura um cetro, e na esquerda a chave que representa a vida após a morte. Além disso, Anubis tem como símbolo
um chicote que ele carrega junto ao seu corpo. Este ser espiritual era também conhecido como o protetor das múmias que ficavam nas tumbas. Ele era encarregado de protegê-las das forças que tentam prejudicar a pessoa após a morte. Anubis sempre é representado a um papel fúnebre, também é associado ao olho de Horus. Assume nomes como aquele que está sobre a sua montanha, aquele que está no local do embalsamento, o que preside na tenda da vida, Senhor do País Sagrado e também como abridor de caminhos do norte. Em toda procissão pública no Egito, sempre no início, não poderia faltar a representação de Anubis marchando, dada a grande importância que este ser possuía aos antigos egípcios. Segundo a lenda egípcia, Anubis é o guardião responsável por fazer o julgamento dos mortos na outra vida. Quando chegava à sala das duas verdades, o merecimento da imortalidade do indivíduo era colocado em prova, por um teste realizado por ele. A história conta que o coração dos mortos era colocado em uma balança, a fazer a medição com uma pena da verdade, que pertencia ao consorte de Thoth, uma arte da deusa da verdade. Sendo a lenda, todos os atos que uma pessoa praticava em vida estariam armazenados em seu coração. Caso o coração do morto fosse cheio de maldade, seria mais pesado que a pena e, consequentemente, era reprovado no teste. Em caso de ser reprovado, seria considerado indigno de seguir a grande viagem, e logo seu corpo era devorado por um demônio chamado Ammit, cujo corpo era composto por partes híbridas de um leão, hipopótamo e crocodilo. Mas caso o coração fosse mais leve que a pena da verdade, isso significa que a pessoa em questão era cheia de bondade, poderia atravessar o Nilo e ter acesso ao paraíso rumo às estrelas, e alcançar a tão sonhada imortalidade, ou até mesmo sua alma poderia voltar ao seu corpo físico. A história de Anubis é algo um tanto intrigante. Sua linhagem vem dos antigos deuses que desceram à Terra vindo das estrelas. A história conta que o seu nascimento era originário de uma deusa, uma divindade chamada de Nephthys. Nephthys havia brigado com seu marido, um deus conhecido por Sete. Sete não poderia ter filhos. Nephthys, que durante uma briga com seu marido Sete, resolveu se vingar, se passando pela deusa Ísis. Nephthys, se aproveitando da grande semelhança com Ísis, teve relações com o deus Osíris, vindo a ter um filho chamado de Anubis. Anubis passou a ser encarregado do mundo dos mortos, do julgamento da alma dos homens e também guardião dos segredos mágicos. Os deuses Sete e Osíris eram irmãos. Sete, aborrecido e com muito ódio de não poder gerar filhos, estava cheio de ciúmes pela quantidade de terras que Osíris governava. Com isso, Sete acabou assassinando seu irmão Osíris, despedaçando seu corpo por toda a terra do Egito. No entanto, a deusa Ísis, esposa de Osíris, convocou Anubis, o deus dos mortos, que reuniu os pedaços do corpo de Osíris, realizando o primeiro embalsamento, tornando a primeira múmia, que por ocasião do destino era o seu próprio pai. Anubis, com seus poderes mágicos, acaba ressuscitando dos mortos, e o deus Osíris, que passa a viver no submundo e assume o posto que seu filho Anubis exercia, pesando o coração dos mortos e decidindo o seu destino. À medida que o mito amadurecia, a história diz que Anubis, em respeito a seu pai Osíris, não quis assumir o posto de deus do submundo. No entanto, ficou encarregado de guiar a alma dos mortos e cuidar dos rituais de morte e embalsamento. A partir de então, a fim de imitarem os feitos dos deuses antigos, os egípcios então começaram a adotar o processo de mumificação dos corpos, e uma religião surgiu em torno destes acontecimentos. Os sacerdotes do deus Anubis eram chamados de Stin. Começaram a invocar Anubis em seus rituais de embalsamento. Cidades eram construídas dedicadas a Anubis, cuja cidade era conhecida pela grande quantidade de múmias e até mesmo por cemitérios inteiros de cães.
Os sacerdotes usavam máscaras de chacais durante as mumificações. A ideia era que a conservação do corpo influenciava na passagem da alma ao mundo espiritual despertado no além, e que isto era preciso ser feito para viajar rumo às estrelas ao encontro do deus Osíris. Se tiver gostado deste vídeo, deixe o seu gostei, se possível, compartilhe. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante igual este.